Neste momento, convidamos os integrantes desta mesa de honra a se juntarem aos demais participantes para acompanharem a palestra magna que será proferida pelo Dr. Leonardo Rolim, secretário de Previdência, e mediado pelo presidente da APPREV, senhor Márcio Apolinário. Senhores e senhoras, o palestrante, Dr. Leonardo Rolim, secretário de Previdência do Ministério da Economia. Pessoal, o Dr. Leonardo vai fazer uma apresentação. Na sequência da apresentação, nós vamos disponibilizar 2 microfones aqui no centro, nos 2 corredores, para que vocês possam fazer algum questionamento, alguma pergunta. A única coisa que a gente pede, Dr. Leonardo está bem tranquilo, diz que pode ficar aqui até 1h da manhã, apesar que a gente tem o coquetel, né? Então as perguntas de vocês vai depender do nosso coquetel. Mas assim, nós gostaríamos que ao fazer a pergunta, vocês levantem a mão, a pessoa vai direcionar, que a pergunta fosse técnica. Não tipo assim, no meu município isso. Porque o meu caso é isso. Aí assim, se a gente for tentar resolver o caso de cada um, nós não vamos conseguir. Lembrando que amanhã nós temos o dia todo com o Dr. Leonardo Mota, que vai estar aqui presente também, né? Então nós temos aí amanhã mais um dia todo que possa estar acarretando essas questões. Então, com vocês, Dr. Leonardo vai fazer a apresentação e após a apresentação dele a gente vai abrir para perguntas. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Agradecer o convite ao Márcio, a toda a diretoria da APPREV, por toda a generosidade de vocês para comigo desde sempre. Finalmente deu certo para cumprir o compromisso e atender o convite e estar aqui com vocês no evento. Inclusive, eu fiz questão de não ir a nenhum outro evento de RPPS enquanto não cumprisse o compromisso de estar aqui com vocês. Sempre que for possível, vai ser um prazer enorme estar indo nos eventos, em qualquer lugar do Paraná, porque eu tenho um carinho especial por vocês e eu sei o quanto a APPREV é uma instituição séria, comprometida, que faz um belíssimo trabalho para os RPPS do Brasil. Bom, eu vou procurar fazer uma apresentação mais rápida, mais objetiva, até porque o Leonardo Mota vai falar amanhã alguns dos pontos que eu tinha preparado na minha apresentação, para deixar mais tempo para o debate. Bom, falando rapidamente das motivações, eu vou objetivamente falar um pouco sobre o que é a nova Previdência. As pessoas veem mais a parte da reforma previdenciária. A nova Previdência é muito mais do que isso. Falar um pouco sobre a nova Previdência e, mais especificamente, sobre os pontos que afetam estados e municípios. Então, o que motiva a nova Previdência é o enorme desafio demográfico que o Brasil e o mundo inteiro está enfrentando. Mas o Brasil, mais do que a maior parte dos países, porque o processo de envelhecimento no Brasil está sendo mais rápido do que na maioria dos países do mundo. O Brasil, até bem pouco tempo atrás, ainda era um país jovem. Hoje já não é mais tão jovem assim. E, continuando no ritmo atual, chegaremos no final desse século como o 9º país mais envelhecido do mundo. Esses gráficos mostram a queda na taxa de fecundidade e o aumento de sobrevida. Estamos vivendo mais, em qualquer possível idade de aposentadoria. Nos últimos 40 anos, houve um aumento na idade de sobrevida em torno de 6 anos. O que significa que são 6 anos a mais pagando benefícios. É algo maravilhoso a gente viver mais, vamos continuar vivendo cada vez mais, as projeções todas são de que essa expectativa vai continuar aumentando, é ótimo, mas é um desafio para a Previdência. Como sustentar a Previdência diante desse desafio novo? E nos regimes de repartição, que é o caso do regime geral, do regime próprio da União, esse desafio se torna ainda maior em função da queda da taxa de fecundidade.
Em 1970, as mulheres tinham, em média, mais de 6 filhos. Hoje, tem menos de 2, em torno de 1,7. Com essa taxa de fecundidade, a partir de meados da década de 30, a população brasileira já vai diminuir, enquanto o número de idosos só aumenta. Nos últimos 20 anos, para você ter uma ideia, o número de beneficiários do regime geral dobrou. Nos próximos 40 anos, pelas projeções do IBGE, ele deve triplicar em relação ao número atual. Enquanto os potenciais contribuintes, a chamada população em idade ativa, deve ser mais ou menos a mesma que nós temos hoje. Então, ela ainda vai crescer um pouco nos próximos anos, a partir da década de 30 ela começa a diminuir e chega daqui a 40 anos, em 2060, mais ou menos no patamar atual. Então, é um grande desafio. Com as regras que tínhamos antes da emenda 103, era inviável manter o sistema do regime geral ou de regimes próprios com as regras que nós tínhamos, especialmente regimes de repartição simples. Esse quadro mostra rapidamente o tamanho do problema na União, o déficit crescente ano a ano. Sem a reforma, esse déficit iria rapidamente se tornar insustentável. Mesmo com a reforma, o déficit vai continuar crescendo em valores absolutos. Com a nova Previdência, com um conjunto de ações, que não é só a reforma, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, a gente espera que ele caia em percentual do PIB na próxima década, nessa década de 20, mas já deve voltar a crescer a partir da década de 30, porém num patamar muito menor do que eu queria crescer sem a reforma. Bom, esse é o impacto, da reforma. Também vou passar isso rápido, não é um ponto central na nossa discussão. Esse quadro eu gosto sempre de mostrar, porque aqueles que eram contra a reforma criticaram que a reforma ela afetava mais os mais pobres, porque o impacto absoluto no regime próprio da União era bem menor do que no regime geral. Claro, o regime próprio da União tem um número de segurados bem inferior ao do regime geral, enquanto no regime próprio a gente tem 1,4 milhão de pessoas, somando ativos, aposentados e pensionistas. No regime geral, apenas ativos, sem considerar os aposentados e pensionistas que não são afetados pelas regras, no caso do regime geral, são 71 milhões. Quando eu faço o valor per capita, o impacto no regime geral é 12 vezes menor do que no regime próprio. E olhando o regime geral, separando que os aposentados, por tempo de contribuição dos aposentados por idade, quem se aposenta por idade são aqueles trabalhadores, que têm empregos de menor renda, empregos de pior qualidade. Quem se aposenta por tempo de contribuição são aqueles que têm maior renda e empregos mais estáveis. Então, quando a gente olha o impacto na reforma, separando por idade e por tempo de contribuição, o impacto na aposentadoria por tempo de contribuição é 6 vezes maior da aposentadoria por idade. Então, os números são, de forma muito forte, mostram o quanto a emenda 103 é desconcentradora de renda, o quanto ela impacta muito mais aqueles que têm renda maior. Bom, falar um pouco agora sobre a nova Previdência. Como eu tinha dito antes, a nova Previdência é muito mais do que apenas a emenda 103. A primeira medida da nova Previdência foi a medida provisória 871, convertida na Lei 13.846, que ficou conhecida como a medida provisória de combate à fraude. Ela, embora tenha tido esse nome, ela faz muito mais do que apenas combater fraudes. Ela tem um impacto muito grande, porque as fraudes, de fato, no regime geral, são enormes. O TCU chega a afirmar que algo entre 15% e 30% da despesa do regime geral seriam despesas inadequadas, não necessariamente de fraudes.
Então, é um número muito elevado. Nós buscamos atacar todos os pontos onde já se havia indícios de problemas. Foram 28 itens, mas também tem alguns pontos importantes referentes aos regimes próprios nessa lei. Nós procuramos corrigir algumas limitações da Lei 9717. A Lei 9717, que provisoriamente foi convertida na Lei de Responsabilidade Previdenciária pela Emenda 103, enquanto não vem essa lei. Ela era uma lei frágil, ela ainda é uma lei muito superficial, mas na medida provisória 871, nós colocamos alguns pontos importantes lá. O primeiro foi o certificado de regularidade previdenciária, que não tinha previsão legal, agora tem. E depois também colocamos na emenda 103, ela agora tem previsão legal e constitucional. Isso vai fazer com que os CRPs judiciais todos caiam. Inclusive, já temos orientação da AGU de não renovar nenhum CRP judicial. Então, aqueles RPPS que têm CRP judicial, procurem cumprir as exigências para ter um CRP administrativo, porque o CRP judicial não será renovado. Bom, depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Outro ponto importante que tem nessa lei referente aos regimes próprios é referente ao papel da Secretaria de Previdência. A Secretaria sempre normatizou os regimes próprios, mas esse ponto não estava tão claro no 9717. Foi colocado mais claro o papel normatizador da Secretaria de Previdência, bem como de fiscalizar e de punir a gestão temerária e que traga prejuízo aos RPPS. Então, inaugurou-se algo em relação aos RPPS que há muitos anos já existe na Previdência Complementar, que é a possibilidade de uma punição ao gestor que venha a descumprir as normas e venha a causar prejuízo aos RPPS. Na mesma forma, também criou-se a instância de recursos, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, essa estrutura, inclusive, está sendo objeto agora de uma mudança no decreto, o decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Nos próximos dias deve estar sendo assinado pelo presidente uma alteração nesse decreto, uma alteração profunda, adaptando às diversas mudanças que ocorreram em 2019, dentre elas as mudanças referentes ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Bom, a segunda medida, a mais conhecida por todos, a Emenda Constitucional 103, a reforma previdenciária, que traz inúmeras mudanças na área de benefícios, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio da União. Por opção da Câmara dos Deputados, as regras de benefício dos municípios e estados não foram modificadas. Inaugura-se um conceito novo de cada ente ter liberdade de definir as regras de benefício da sua previdência. Porém, a Câmara manteve e aprofundou os temas que tinham na nossa proposta da responsabilidade previdenciária. O princípio que ficou na emenda 103 é que cada ente define seu plano de benefícios, porém, ele tem que ter um plano de custeio que garanta que esse plano de benefícios é sustentável, é equilibrado financeira e atuarialmente. Então, embora haja críticas em relação a essas regras que vão permitir que cada ente tenha uma regra diferente, na minha avaliação, não foi irresponsável a decisão da Câmara, pelo contrário, foi uma decisão muito mais responsável do que nas reformas anteriores, porque ela focou no equilíbrio financeiro atuarial. Vai dar mais trabalho para fiscalizar, você ter 2.000 regimes próprios aí com regras diferentes, mas o principal, que é o equilíbrio financeiro atuarial, foi muito enfatizado na emenda 103, como depois eu vou falar um pouco mais na frente. Acho que é um marco
na sustentabilidade dos regimes próprios. A emenda 20 já tinha feito transformações importantes, a 41 também. Na 103, eu acho que a gente consolida um esforço que vem já há algumas décadas de tornar os regimes próprios sustentáveis e com regras cada vez mais próximas das do regime geral. Bom, continuando, outra linha de atuação da nova Previdência é a redução da judicialização. No regime geral, algo em torno de 17% da despesa é de origem judicial. Para alguns benefícios é ainda maior. Aposentadorias especiais em torno de 80%. BPC chega perto de 40%, somando com as ações civis públicas. Previdência rural, mais de 30%. Então, é uma coisa terrível o quanto é judicializado. Isso sem falar o custo do judiciário com isso. Então, nós aprovamos primeiro a Lei 13.876, que traz algumas mudanças importantes, como a redução de margem da competência delegada para a Justiça Estadual, agora só naquelas comarcas que fiquem a mais de 70 quilômetros de distância de alguma comarca da Justiça Federal. Isso reduziu substancialmente a quantidade de varas estaduais que vão poder julgar a Previdência. Isso reduz a judicialização, reduz o prazo médio na Justiça Estadual, o prazo é mais do dobro da Justiça Federal, e reduz o custo administrativo da Justiça Previdenciária. Para complementar com algumas medidas adicionais, nós encaminhamos no final do ano o PL 6160, que a gente espera votar ainda no primeiro semestre desse ano, complementando as medidas de redução da judicialização. O principal marco desse PL é que ele iguala o conceito que está já na Justiça Trabalhista. Apenas aquelas pessoas que estão no CAD único têm direito, vão passar a ter direito à justiça gratuita. Hoje, qualquer um vai à justiça contra a Previdência, se ganhar leva, se perder não tem nenhuma consequência. A sociedade como um todo é quem paga a conta. Então, isso acho que também vai ser um marco importante. A gente vê que na Justiça Trabalhista foi muito importante para reduzir a judicialização. Bom, continuando, tivemos também a reforma do sistema de proteção social dos militares, a Lei 13.954, aprovada já no finalzinho do ano, também um marco importante, tanto para a União quanto para os estados. Aí sim, nós caminhamos no sentido inverso, né? Até essa lei, cada estado tinha sua regra, agora a regra é a mesma para a União, para os estados e DF. Ainda tem um período de transição de 2 anos, onde alguns estados tinham a possibilidade de manter as regras antigas, foi o caso do Paraná, que adotou isso, mas algumas das regras já começam a valer de imediato e já tem impacto fiscal também a partir de março desse ano. Inclusive, um outro ponto importante que essa lei traz é uma reforma administrativa militar. Ela traz para os estados a possibilidade da contratação de um militar temporário, algo que já existe na União há alguns anos. Hoje, quase metade da força, das 3 forças, é de militares temporários. Isso, no médio prazo, vai reduzir muito o custo com a inatividade. Eles ficam 8 anos, e depois são substituídos, e eles não vão depois ter um custo na inatividade. Com isso, você consegue fazer a renovação da força, mantendo uma parcela menor, indo até a inatividade. Só aqueles que vão, de fato, progredir na carreira vão para a inatividade. Então, foi colocada essa mesma possibilidade para os estados. E a outra é do militar inativo poder ser aproveitado em uma atividade civil. Isso também ficou tanto para a União quanto para os estados e o DF. Inclusive, a gente já pretende utilizar muito em breve para o INSS e para outras áreas de previdência, onde a gente está com um gargalo, com demandas de curto prazo, que não vão se manter no longo prazo, que são casos típicos de aproveitamento dessa força de trabalho a um custo mais baixo.
Temos ainda o desafio da cobrança da dívida ativa, isso é um desafio de todos os entes. A União, em particular, tem uma dificuldade enorme de cobrar a dívida ativa. Então, esse projeto, ele ataca os 2 pontos que a gente considera os mais importantes, que é o chamado devedor quanto mais, que é aquela empresa que procura constantemente deixar de cumprir com suas obrigações tributárias, e cria mecanismos para cobrar essas empresas, e o outro são as dívidas de pequeno valor, que elas são difíceis de serem cobradas por conta do custo, está se buscando simplificar a cobrança dessas dívidas de pequeno valor. Então, acredito também que é um projeto de lei que tem um impacto substancial. Temos também o PL 6159, a medida provisória 905, que trata da habilitação e reabilitação profissional. Hoje, algo em torno de 18% das aposentadorias no regime geral são por invalidez. É um percentual muito elevado. Para se ter uma ideia, em países europeus, em que a idade média de aposentadoria é muito maior do que a no Brasil, portanto, há uma propensão maior à invalidez, na maioria desses países não chega a 10% o percentual de aposentadorias por invalidez. Além disso, tem um número muito elevado de trabalhadores em auxílio-doença de longa duração, ou seja, que ficam muito tempo fora do trabalho. Atualmente são algo em torno de 700 mil. Então, a ideia é fazer a reabilitação clínica e também profissional para que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho e tenham mais qualidade de vida. Bom, por fim, temos a Lei de Responsabilidade Previdenciária. É um trabalho que está sendo construído em conjunto com o deputado Silvio Costa Filho. Isso foi debatido desde a discussão da PEC 06. Construímos uma primeira versão a 4 mãos e agora isso está em consulta pública. Temos um grupo formado por representantes dos RPPS que se reuniram em Brasília na semana passada e vão continuar se reunindo para apresentar propostas de aprimoramento do projeto ao deputado Silvio Costa Filho. Em paralelo, está sendo feita uma discussão pela Frente Nacional dos Municípios e também pela Confederação Nacional dos Municípios, que devem também apresentar suas propostas em relação a esse projeto. É um projeto que pretende ser um marco em relação à Previdência. Ele está baseado em 3 grandes pilares. Um deles é o equilíbrio financeiro e atuarial, o outro é a gestão previdenciária, né, e um terceiro também muito importante, né, que é referente a um conjunto de medidas de garantia do funcionamento adequado dos regimes próprios, englobando punição pela gestão inadequada. Então, esse projeto, a gente espera que seja votado relativamente rápido. Dentre outros pontos, ele traz algumas possibilidades, alguns incentivos para aqueles regimes, aqueles entes que consigam equilibrar o seu regime, de buscar ter instrumentos para facilitar o equacionamento do déficit. Outro ponto que o projeto traz é um prazo adicional para o equacionamento do déficit financeiro e atuarial, um prazo adicional de 1 ano. Então, algumas pessoas estavam me perguntando se vai ser ampliado esse prazo que foi dado até julho desse ano. Não. A Secretaria não vai ampliar o prazo, porque não há base legal para isso. Porém, uma lei poderia ampliar, e seria a Lei de Responsabilidade Previdenciária. O projeto, hoje, ele está ampliando esse prazo em 1 ano. Então, se esse projeto for aprovado até o meio do ano, como a gente acredita, então vai se ter um prazo adicional. Porém,
por ato da Secretaria, isso não é possível. Esse prazo que foi dado até 31 de julho, ele já é o limite, considerando que havia necessidade de adequação orçamentária, bem como ao princípio da noventena, e a necessidade, claro, de tramitar nos parlamentos de cada ente. Por isso, com base nessas necessidades, que foi dado esse prazo. Qualquer prazo adicional, só com a lei.